Bom dia, oitavo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa prova, né? Nossa prova vai ser na quinta-feira, vai ser referente à unidade 6 do nosso livro, onde a gente vê um pouco sobre autobiografia e sobre vozes verbais, certo? Então, o que eu aconselho vocês? Hoje nós temos duas aulas, então nessa primeira aula, vocês assistam, vejam esse vídeo com o caderno de vocês na mão, com as anotações que vocês têm. Façam aí um mapinha de estudos, a ficha de estudos, a resenha de vocês, enfim, a forma como vocês usam para estudar. Assistam esse vídeo do Noslen, que vai estar aí para vocês também no canal. E aí depois, na nossa última aula, a gente faz uma live para que vocês tirem todas as dúvidas, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem. Não vou entrar com conteúdo novo, para que vocês se dediquem somente a essas provas dessa semana. Tá? Então vai ser praticamente... o gênero autobiografia. O que a gente precisa lembrar da autobiografia? Elas normalmente apresentam fatos na ordem cronológica. Lembra que eu falei que 99% das autobiografias é do nascimento à morte, ao dia atual, né? Porque autobiografia sou eu que estou escrevendo sobre mim. Existem algumas autobiografias feitas por pessoas publicadas pós-morte, tá? Mas provavelmente esses dados foram todos colhidos em vida dessa pessoa. Aí a gente tem a autobiografia, meio que ela escrevendo várias cartas ou acontecimentos ao longo do tempo. Outra coisa que é importante a gente saber da autobiografia, elas têm um público amplo, então ela é destinada para o público geral, tá? Ela narra acontecimentos importantes, não só os banais da vida da pessoa, mas narra acontecimentos importantes, banais importantes, mas não é nem só um, nem só outro, tá? Então ela narra acontecimentos importantes também. As autobiografias podem ser lidas por qualquer pessoa, não tem restrição de público, a menos que tenha alguma questão de publicação e tal, mas assim... A autobiografia é um gênero textual para qualquer pessoa, tá? E autobiografia e diário são iguais, né? Lembra que até deu uma produção diferente porque a gente já fez um diário em sala. Então, autobiografia e diário são gêneros semelhantes, sim, tá? Então, é isso que é importante da gente saber da autobiografia. Quando a gente vai falar sobre voz verbal, por exemplo... O gato foi resgatado pelos bombeiros. Quem é que foi resgatado? O gato. Então eu tô na voz passiva, né? Porque ele foi resgatado pelos bombeiros. Quando é o contrário, os bombeiros resgatam o gato, eu tenho voz ativa. Vendem-se sapatos. Os sapatos são vendidos, então se eu consigo transformar, eu tenho voz passiva, né? A tal da sintética, da analítica, tá? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu pensar. Por exemplo, um exercício de transformação de voz. Vamos transformar... Os cachorros comeram toda a ração. Os cachorros é que estão comendo a ração. Para eu transformar na voz passiva, como ficaria? Toda a ração foi comida pelos cachorros. Fácil, vocês conseguem. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Lembrando da autobiografia também. É um gênero textual, em que uma pessoa relata o que aconteceu na sua vida e não na vida de outra pessoa, porque mesmo que, por exemplo, eu vou colher todas as informações, eu que vou escrever, mas o autor da história é o Silvio Santos, né? Eu tô colhendo as informações dele, ele que tá me dizendo, eu só tô colocando no papel, mas eu tô colocando no papel com ele falando, ele fazendo, tá? Então, é na primeira pessoa essa autobiografia, certo? É comum haver no texto autobiográfico comparação emotiva entre o passado e o presente, tá? Porque a gente vai lembrando de coisas boas. É narrada em primeira pessoa, então ela é subjetiva, tem sentimento, tem opiniões que são manifestadas ali, porque eu tô falando sobre uma coisa que aconteceu comigo. Então, a minha dor ou a minha alegria é minha, né? Então, tem uma outra intensidade. Que mais que vale a pena a gente lembrar? Diário e autobiografia são semelhantes, mas não são iguais, tá?
Eles são semelhantes, mas não iguais. A linguagem dos textos autobiográficos, ela é coloquial, mas não é porque o público alvo são os jovens. É porque é a minha fala, tá? É a minha fala. Então fique bem claro isso, ok? Se a gente tiver que identificar agente da passiva, por exemplo, a casa foi elogiada, nossa, deu vento aqui nas minhas coisas. A casa foi elogiada pelo governo, a casa foi leiloada pelo governo por inadimplência. E aí, quando a gente vai transformar, vai identificar o agente da passiva, então eu tava imaginando aqui uma frase, né? Dourado foi muito elogiado por todos na escola. Então, eu tenho aqui, o Dourado foi elogiado por todos na escola. Todos elogiaram o Dourado na escola. Então, o que a gente tem aqui de agente da passiva? Ele foi elogiado por quem? Por todos. Então, o agente da passiva é o por todos aqui. A casa foi leiloada pelo governo. Então, ela foi leiloada por quem? Pelo governo. Então, pelo governo seria o agente da passiva, tá? O que vale ressaltar também é... para fazer o contrário, a gente transformou em voz passiva, agora vamos pensar em voz ativa, ó. Esse texto ou essa matéria vai ser compreendida pelos adolescentes daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, essa matéria vai ser compreendida pelos adolescentes? Não. Porque aqui, ó, o que vai ser compreendido daqui a alguns anos? O texto, não é? E quem é que compreenderá ele daqui a alguns anos? Adolescentes. Então, como é que eu faço Como é que eu faço a inversão da voz? É assim, os adolescentes vão compreender esse texto ou essa lição daqui a alguns anos, tá? Mensagens positivas têm sido enviadas frequentemente pelos amigos. Os amigos têm enviado mensagens positivas frequentemente, tá? Então, a gente muda o nosso sujeito, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês, né? Lembrando que a gente tem a voz reflexiva também, que é aquela que o sujeito, ele é o sujeito agente e o sujeito paciente, tá? Escondeu-se do ladrão antes do assalto, por exemplo. Então, eu me escondi e eu fui a pessoa escondida e eu que me escondi, né? Então, quem me escondeu? Eu mesma, tá? Então, eu sofri as duas ações. E aí, agora vocês assistam o videozinho do Noslen falando um pouquinho sobre voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Anotem tudo que vocês tiverem de informação e vem pra live na nossa última aula com todas as dúvidas pra gente tirar dúvida, tá bom? Super beijo, gente!